De volta na 98 Radiocast. De volta com o Radiocast. Nós vamos receber agora o médico psiquiatra Vitor Por Deus, que é um dos curadores da exposição Nise da Silveira, Revolução pelo Afeto, que segue em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de BH. Nise da Silveira, médica formada enquanto única mulher em uma turma com mais de 150 homens. Ela ficou mundialmente conhecida pela ideia vanguardista de usar o afeto como metodologia científica no tratamento às pessoas com sofrimentos psíquicos. A gente vai saber, com o Vitor agora um pouquinho sobre a história dela, que é uma mulher revolucionária, que revolucionou a psiquiatria no Brasil, acho que também, em muitos casos, no mundo também, e também como é que é essa exposição que ainda dá para a gente visitar até março lá no CCBB. Vitor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Radiocast. Boa tarde a todos aí de Minas Gerais, e dizer que é uma alegria para mim estar aqui, podendo falar sobre a Nise com vocês um pouco aqui, né? Pois é, Vitor, muita gente, a gente está com essa exposição aqui no CCBB, uma exposição maravilhosa, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, mas muita gente não sabe, que por trás da história da psiquiatria no Brasil, quando a gente olha todo esse trabalho, que as pessoas fazem com arte, inclusive até com animais, toda essa relação afetuosa, toda essa relação mais humana que a psiquiatria tem dado há muitos anos aqui no Brasil, a responsável é essa mulher que foi precursora, inclusive, na medicina, porque era uma mulher que se formou médica numa época em que não tinha muito isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores quem foi a Nise. Então, saudar aí o público, o público mineiro, principalmente, que está com essa oportunidade de visitar a exposição da Nise da Silveira, Revolução pelo Afeto. Também saudar, eu fui formado em Minas, eu tenho uma parte da minha formação grande na UFMG, então saudar o professor Nelson Vaz, saudar a professora Cristina Magro, que são pessoas que foram importantes na minha própria formação aí da comunidade Belo Horizontina, Bacana. E a Nise, ela é considerada, assim, na psiquiatria internacional, no mundo, como a grande pioneira no campo da psiquiatria cultural, a chamada psiquiatria cultural ou psiquiatria transcultural, que quer dizer cura psíquica através da cultura, ou saúde mental através da cultura, que é um grupo grande de pesquisadores, médicos, psiquiatras no mundo inteiro, de várias épocas, de vários tempos, mas que realmente a doutora Nise, a gente pode falar até do Freud, o Sigmund Freud, que no final do século XIX é pioneiro na psicoterapia, que hoje é um campo assim, sob grande demanda. Vamos poder falar de um aluno do Freud, que foi o Carl Jung, que também foi muito importante nessa ideia da saúde mental através da cultura, de estudar a cultura, de estudar as memórias, coletivas, como uma forma de acessar a saúde mental e o mundo interno de uma pessoa. E a doutora Nise da Silveira é aluna do Jung. Ela, em 1957, vai para Zurique trabalhar com o Jung diretamente. Então, a Nise é direta do Freud, ela é descendente direta do Freud, descendente científica do Freud, E aí ela faz uma grande inovação, mostrando que a arte moderna, é uma maneira da gente entrar no inconsciente. E ela construiu um museu, que é o chamado Museu de Imagens do Inconsciente. Eu trabalhei lá durante 7 anos, nesse hospício, que é o Hospício do Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro, que é o Hospício Nacional, fundado pelo Pedro II, em 1852. E a doutora Nise constrói esse museu. Esse museu hoje tem mais de 400 mil obras, principalmente de pacientes com doenças mentais graves, com esquizofrenias, psicoses crônicas, autismos graves, que são pessoas que passam 30, 40, 50 anos no hospício. E a psiquiatria normal, a medicina normal,
falha desgraçadamente em acessar o mundo interno dessas pessoas. A doutora Nise conseguiu fazer uma coisa que ninguém conseguia fazer até então. Pois é, doutor Vitor, pode falar. Só para a gente contextualizar para as pessoas, até a doutora Nise encarar essa missão, os tratamentos na psiquiatria no Brasil eram muito violentos, né? Ainda são, né? Ainda são, né? Pode dizer. Porque hoje a gente substituiu com a camisa de força química, mas a lógica ainda é a mesma. Hoje todo mundo usa camisa de força química, né? Tá todo mundo numa droguinha, né, da tarja preta e tal. Mas quando a Nise apareceu, que foi em 1944, ainda antes dela encontrar com Jung, ela encontrou lá nesse hospício onde nós trabalhamos, onde eu trabalhei, 2.000 esquizofrênicos presos, encarcerados. Quer dizer, o encarceramento era tido como uma medida, ainda é, né? Ainda é tido como uma medida de saúde mental, que não funciona nada. E os esquizofrênicos estavam sendo tratados com eletrochoques. O eletrochoque era uma novidade, né, na década de 40. E eram tratados com lobotomias também, né, que a atual forma da lobotomia, você enfia um bisturi pelo nariz da pessoa e corta um pedaço do cérebro, né, tira um naco do cérebro. E isso são chamados, as chamadas terapêuticas agressivas, né, terapêuticas violentas, terapêuticas que, como a medicação psicotrópica em alta dose, visam abafar a atividade do delírio. E aí a Nise, quando era residente lá na psiquiatria, começando, o supervisor chega e fala para ela: doutora Nise, isso aqui é o eletrochoque, é uma maravilha da ciência, e a senhora vai ali e aperta o botão, né? E ela tinha assistido um paciente antes de levar a sessão de eletrochoque, que induz uma convulsão. A pessoa fica convulsionando, né, alguns minutos, e aí ela ficou assustada com aquilo. E aí ela fala: não aperto. Eu não aperto o botão do eletrochoque, porque eu fiquei presa 1 ano e meio e fiquei 8 anos fugindo da polícia e sei o que é a tortura. E nada do que pareça tortura eu vou praticar com os meus doentes. Aí ela é punida, ela é colocada num setor abandonado do hospício, que não tinha nem mesa nem cadeira para sentar. Ela tem uma frase na parede da exposição, né? Não tem mesa nem cadeira, vamos trabalhar no chão. E ela, trabalhando no chão, começou a mobilizar pessoas, né? Começou a mobilizar pessoas da comunidade, começou a mobilizar os próprios pacientes internados do hospital, começou a mobilizar funcionários da direção. Ela era uma mobilizadora, ela era um gênio da mobilização comunitária. E aí ela funda o ateliê junto com esse funcionário da direção, que era um artista, que depois vai se tornar um professor de arte na Alemanha, o Almir Mavignier. E aí ela começa com grande força esse ateliê, mas ela abriu muitos ateliês diferentes, mais de 17 ateliês diferentes, desde encadernação, costura, desenho, pintura, teatro, música, dança. E hoje a gente analisa que a presença desse artista na colaboração direta com ela foi fundamental na produção do ateliê de pintura e de escultura e de modelagem. E esse cara, o Almir, ele foi descobrindo dentro do hospício quem eram os pacientes que gostavam de desenhar, gostavam de pintar, uma paciente que gostava de costurar bonecas. E ele foi trazendo essas pessoas. Ele tem um episódio bonito que um dos monitores traz um paciente que ele viu no canto do olho que queria participar do ateliê. A doutora Nise diz: então, ler no canto do olho de um esquizofrênico não é pouca coisa. Não é. Então, aí, esse esquizofrênico era o Emílio de Barros, que hoje está exposto no CCBB, sim, de BH. Né? E estavam abandonados para morrer. E esses pacientes vão se transformar em sujeitos, em pessoas, em artistas, vão desenvolver a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade expressiva, e depois vão ser reconhecidos pelos maiores críticos de arte como os maiores artistas da história. Os malucos são os maiores artistas sempre, né? Se você vai ver na história, todos os grandes artistas eram os grandes malucos também. É verdade. Ô, Vitor, você está contando aí, é uma história de fato muito forte, né? Por tudo que ela carrega, da parte da doutora Nise, de ter enfrentado tudo isso, e também da dignidade, né, para essas pessoas, e que mudou a vida, né? E que vem mudando a vida de quem... Porque eu fiquei me lembrando aqui, você está falando aí
do museu, né? A gente tem aqui em Minas Gerais uma história de barbárie, que foi Barbacena, né? E que eles chamam de o Holocausto Brasileiro, né? E é muito difícil pensar, né, e que a solução não é uma solução simples, porque não é fácil você ter essa sensibilidade de perceber que uma pessoa quer pintar ou desenhar ou costurar bonecas, né? Precisa de um tempo e uma sensibilidade muito grande, mas ao mesmo tempo de uma solução tão amorosa e tão simples, né? E que isso demorou para quantos holocaustos foram feitos, né? Para que se chegasse a essa solução, né? Amorosa. Infelizmente, o holocausto está em curso, né? Quando a gente vê a mortalidade da população preta, quando a gente vê a mortalidade da população pobre, quando a gente vê a mortalidade das pessoas que não podem pagar por médico, é muito alta no Brasil. Os pobres morrem em torno de 30 anos antes das classes favorecidas, né? Se você comparar a mortalidade do Leblon com a mortalidade de Sepitiba, as pessoas em Sepitiba morrem em média 20 anos, 25 anos mais cedo. Então esse holocausto está em curso. E esse holocausto, ele é provocado, eu acho, né, e a doutora Anísia também achava, eu, né, aprendi com ela isso, que é provocado pelo modelo médico e o modelo científico, né? Então, a doutora Anísia, antes de tudo, ela foi uma grande cientista. E ela foi uma grande pensadora, uma grande revolucionária. Aliás, é aniversário dela dia 15 de fevereiro. E ela consegue transformar a prática médica de maneira científica, de maneira paradigmática. Ela publicou tudo, ela escreveu tudo, ela explicou tudo. E nós estamos presos no mesmo modelo científico que a doutora Anísia brigou contra. Nós estamos presos no mesmo modelo médico e científico que o doutor Juliano Moreira, que foi o primeiro psiquiatra preto brasileiro, ex-escravo, nasceu na Bahia no final do século XIX, e ele enfrentou esse modelo que estava nascendo ali, né? Que era aquele modelo da eugenia, do darwinismo social, da seleção dos superiores, da eliminação dos inferiores, né? Então, nós estamos ainda nesse modelo da eliminação dos inferiores. Isso está rolando, está acontecendo. Por isso que faz esse debate ainda mais importante. Porque o debate do modelo médico e o debate do modelo científico vai levar à mudança do currículo médico e à mudança do currículo da política pública. A política pública, se a gente for ver, é feita com polícia, porrada, tiro, bomba, choque, né? Aqueles teasers, que é, sei lá, aqueles negócios que a Guarda Municipal usa. Então, isso é a política de saúde mental no Brasil, né? É essa política do tem que bater, tem que matar e tem que suprimir o delírio, né? Ninguém tem direito ao delírio, ninguém tem direito à subjetividade, ninguém tem direito à psicoterapia. Só tem direito à psicoterapia quem pode pagar no Brasil, né? E né, os psiquiatras todos estão concentrados na Zona Sul. Então, a doutora Anísia, ela quebrou com tudo isso, ela rompeu com esse modelo todo, sendo nordestina, imigrante do Rio de Janeiro, mulher, a única mulher no ambiente de homens, a única mulher na psiquiatria, né? E ela conseguiu. A boa notícia é essa, ela bem-sucedida. A revolução deu certo. Doutor Vitor, a revolução deu certo. Se ela começou naquela época e conseguiu, outros conseguirão também, porque a história está aí. Estão fazendo, eu faço igual. Isso, exatamente. Os resultados são claros. Exatamente. Né? Os meus doentes estão todos na praça pública, fazendo teatro comigo. Então a gente consegue fazer isso. Agora, o brasileiro tem que olhar para dentro, né? O brasileiro tem que olhar para os seus. Tem que olhar para os seus que deram certo. A gente tem... Aí em Belo Horizonte teve um psiquiatra, se eu não me engano é Lopes Rodrigues, que ele foi aluno do Juliano Moreira, e ele foi foda, ele quebrou as grades, tirou as camisas de força, fez 1001, aí na década de 30, na década de 20, uma coisa assim. Eu li pouco sobre ele, mas tem isso. Quer dizer, nós brasileiros temos uma vocação, né, para fazer essa mudança. Se nós não fizermos essa mudança do que eu chamo de cartório colonial, né, que é essa coisa do colonial, que tudo tem que ser colonial, e a gente não praticar a medicina de uma maneira brasileira, né, de uma maneira... Né, esse cientista que me formou aí na UFMG,
é o maior imunologista do mundo, é o professor Nelson Vaz, professor Nelson Monteiro Vaz, né? E a gente no Brasil não reconhece os nossos gênios, porque nós estamos drogando todo mundo, prendendo todo mundo e metendo a porrada em todo mundo. Se fizer drogar todo mundo, drogar os malucos todos, prender todo mundo, o que acontece com os gênios da comunidade? Os gênios da comunidade se perdem. É verdade. A gente perde quem pode trazer transformação, inovação, né, mudanças para a nossa própria comunidade. Então, o momento é agora. A Nise é uma personagem brasileira, né, uma personalidade brasileira que pode nos ajudar muito a despertar essa autoestima, né, que a gente tem que despertar. Tem que O brasileiro despertar. tem que acreditar. Tem sim. Não só não reconhece, como também tenta criticar e rebaixar de todo jeito. É. Tem a teoria de que o brasileiro odeia ver brasileiro fazendo sucesso, né? Então, É colonização. É. Psicopatologia da colonização. O Carlos Chagas foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel. As academias brasileiras disseram, não, é mentira, esse cara é um pilantra. Ele é mentira, tudo aqui é pilantra, todo mundo é pilantra. É brincadeira, Pois né? Um horror. Olha só, ô Vitor, mas a gente tem aí, né, vamos enaltecer o que tá aí, que é a doutora Nise, que é o trabalho Isso. dela, fazer um convite para as pessoas aqui em Belo Horizonte, que é em Minas Gerais, quem está nos ouvindo aí, que possa vir a Belo Horizonte. Rapidamente, o que tem aí na exposição, que a pessoa pode entrar um pouco em contato com o trabalho dela? Então, a pessoa pode ver o trabalho dos pacientes que melhoraram, os pacientes que curaram e se transformaram em artistas, e pacientes que curaram de doenças mentais gravíssimas, né? Pessoas que estavam presas há 30 anos, 40 anos dentro do hospício. As obras do Fernando Diniz, as obras da Adelina Gomes, as obras do Carlos Pertuis, as obras do Emílio de Barros, as obras da Renata Inocêncio, que é a atual artista do Museu de Imagem do Inconsciente, os trabalhos da Beta Albertina Borges da Rocha, que foi paciente da Nise, e também artistas como o Carlos Vergara, o Rafael Bequir, que dialogam com essa questão da Nise, essa questão do gênero, essa questão da loucura, né? No final, a gente vai ver que essa coisa da loucura tem muito que ver com o gênero, né? A loucura sempre é de natureza feminina, a natureza feminina sempre é perseguida, sempre é atacada, né? Então a Nise ainda tem esse valor de também ser uma mulher que fez essa revolução científica dentro da medicina e dentro da psiquiatria. E tem o meu trabalho também, vão poder ver filmes lá sobre o meu trabalho, vão poder ver documentários, depoimentos, vai ter frases lá do meu professor na Jamaica, que eu trabalhei na Jamaica com ele, nessa abordagem de psiquiatria cultural, que é o Frederick Hicklin, né? Que explica, ele fala que muitas das nossas doenças mentais são derivadas da escravidão, né? Então o problema com a autoridade, a falta de fé no trabalho, a falta da organização, a tentativa de sabotagem, né? Tudo isso são vícios mentais que nós herdamos da colonização e da escravidão. Então o Fred Hicklin, que trabalhou na Jamaica, numa população muito parecida com a nossa, mostrou como que você reverte isso através de psiquiatria transcultural, né? Que a doutora Nise é a maior pioneira nossa. E nós temos vários outros, né? E temos o Osório César, em São Paulo, fez uma obra semelhante à da Nise. O Ulisses Pernambucano, em Recife, fez também uma obra importante de psiquiatria social e cultural. Ele dizia que nós estamos educando para a loucura, nós temos que educar para a sanidade. E o estúdio Umbaracá, né, que é o estúdio que me contratou para a equipe de curadoria, e a moçada, o Diogo Rezende, a Bel Seixas, a turma, a Letícia Stallone, a Gisele Billion, são todos artistas competentes, entende? Jovens artistas competentes brasileiros que metem a cara e fizeram uma exposição lindíssima. A exposição é lindíssima, a cenografia da exposição é lindíssima. A expografia da exposição é lindíssima, foi premiada agora no Instituto de Arquitetura do Brasil. Então, aqui no Rio foi um sucesso absoluto. As pessoas ficaram muito emocionadas em ver a história da Nise como essa mulher brasileira que virou a mesa da psiquiatria internacional, né? É isso. Que virou aí. a mesa da psiquiatria dos homens. Maravilha! Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Radiocast. Um depoimento Fernanda. maravilhoso, uma história maravilhosa.
E eu tenho certeza que a semente da doutora Nise foi plantada e que ela continuará dando lindos, lindos frutos. Tá bem? Mais frutos. Queremos mais frutos. Exatamente. Obrigado, Estamos precisando. Fernando. Obrigado, Alê. Muito obrigada. Outro. Até mais. Valeu. Maravilha, gente. Sensacional. Maravilha, sensacional. Eu sou essa história da doutora Nise e tem o filme com a Glória Pires, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história da doutora Nise. Eu acho que chama Nise. Dá uma olhada aí para você assistir. Olha só, a exposição vai até março agora. A Revolução do Afeto, Nise da Silveira, a Revolução do Afeto, no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica ali na Praça da Liberdade. Então, vá, não deixe de ver, porque as obras são de fato muito bonitas. O filme se chama O Coração da Loucura. Isso, Nise, O Coração da Loucura, isso. de 2015. Exatamente, veja, porque vale a pena. Tem aí onde tá? Tava na Netflix quando eu vi. HBO. Então pronto. Então fica aí. Até 28 de março, tá, gente? Lá no CCBB. Entrada gratuita. Retirada de ingresso com agendamento no eventim.com.br. E olha só, terça-feira.